Obrigado pela presença de todos. Eu sou o Thiago Carbi. Obrigado, Rafa, Nel e Luciano aí por organizar o evento. Posso abaixar essa tela aqui ou vai dar ruim? Não, pode baixar. É só monitor pertinho. Não tô afim de ficar me vendo. É muito legal estar aqui, né? Eu trabalhei na NEL há alguns anos atrás, então hoje estou vendo uns rostos familiares, pessoas incríveis que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, bem legal. Valeu, gente. Meu nome é Thiago Carbi, vocês conseguem me achar no @Thiago Carbi, no Twitter, LinkedIn. Eu trabalho com desenvolvimento de software há um pouco mais de 15 anos, um pouco menos aí do que o Elton, mas também parei de contar. Enfim, comecei com software engineering e alguns anos atrás migrei um pouco mais para o que se chama hoje em dia aí de Site Reliability Engineer, Platform Engineer, DevOps, né, como vocês quiserem chamar, mas um pouco mais ligado à parte de infraestrutura e tal. Então, minhas experiências em Nelway, posteriormente 3778, e a última LoadSmart foi nessa linha, trabalhando com times de plataforma e operações, né, construindo serviços para os outros times utilizarem. Um pouco da minha carreira aí. Hoje eu vou falar sobre Transaction Outbox. Para ter uma ideia aqui, quem que já ouviu falar sobre esse padrão? Então, ninguém trabalhou, ninguém implementou. Beleza, massa. Vamos lá. Então, aqui uma breve agenda, eu vou falar sobre a introdução, problema, solução, e a gente conclui. Para depois abrir para perguntas, mas enfim, se você achar que você precisa muito perguntar uma coisa no meio, por favor, fique à vontade, é para ser uma troca. Para falar um pouco sobre Transaction Outbox, trazer alguns conceitos aqui, né? Sobre consistência de dados, o primeiro deles. O que é a consistência de dados? Então, de maneira geral, a consistência de dados ela fala sobre a precisão, né, a confiabilidade e a precisão do dado ao longo do seu ciclo de vida. Então, desde a produção daquele dado até ele ser armazenado num banco, eventualmente replicado para outro sistema, ou até parar num banco de dados analítico que alguém vai usar. Então, a consistência de dados fala sobre a confiabilidade e precisão. E hoje a gente vai abordar, a gente vai ver duas estratégias falando sobre a consistência, né? A consistência forte e a consistência eventual. A consistência forte, ela garante que a cada leitura vai retornar o dado mais recente após uma determinada escrita. Tá? Então, para usar como exemplo hoje, o próprio S3, né, isso mudou recentemente, acho que foi no final de 2020, o S3 até o final de 2020 era eventualmente consistente, a gente já vai falar sobre isso, agora ele é de consistência forte, ou seja, é garantido que a cada escrita de um objeto ou um replace de um objeto num determinado bucket, a próxima leitura daquele objeto você vai ganhar a cópia mais atual dele, certo? Uma consistência eventual diz que eventualmente os dados vão estar ok entre os determinados sistemas, ou seja, você vai atingir os dados vão refletir a realidade, mas não necessariamente imediatamente. Certo? Um exemplo, DynamoDB, a leitura padrão é eventualmente consistente. Se você não trocar isso, ele é eventualmente consistente. Se você trocar, implica um pouco em custo até. Beleza. Mais um conceitozinho antes da gente passar a falar sobre o problema. Falar sobre Event Driven Architecture, né, uma estratégia de design de sistemas, de arquitetura orientada a eventos. Aqui eu estava até usando a parte de microserviço e tal, o Elton falou um pouco sobre isso, eu evitei não falar pelas coisas do Prime Video que rolaram recentemente, né, essa polêmica, então prefiro falar em aplicação do que microserviço. Enfim, esse tipo de arquitetura orientada ao evento, ela tem alguns benefícios, né, escalabilidade independente, então, por exemplo, nesse diagrama aqui, espero que vocês estejam conseguindo ver bem. A aplicação B ela pode escalar independente da aplicação A, então se eventualmente ela consome mais recurso, ela pode escalar diferente da aplicação B, por exemplo. A comunicação desacoplada e a flexibilidade adaptável a mudanças fala muito ainda sobre como esses serviços são independentes, né? Imagina que se a aplicação B, por exemplo, ela começa a falhar, a aplicação A não conhece e não é impactada.
Ela continua operando normalmente, gravando seus dados no banco de dados A, publicando a mensagem para o broker, enquanto o B tenta voltar para os seus pés, né? Tenta voltar para um estado saudável. A flexibilidade e a adaptação à mudança, né? Você pode trocar esses componentes de maneira isolada, de novo, sem ter impacto um no outro. Você pode trocar tecnologia, você pode trocar, de novo, a escalabilidade das aplicações, e um não precisa conhecer do outro. E uma arquitetura orientada ao evento, né, ela acaba fazendo uso bastante de um broker de mensageria no meio do caminho. Os serviços não precisam se conhecer ponto a ponto, ter detalhes até de implementação ou detalhes de comunicação entre um e outro. O que você precisa conhecer é o broker no meio do caminho. O broker garantindo que ele está de pé, você vai entregar essa mensagem para ele, e o B vai dar um jeito de ler essa mensagem e replicar aquele dado da maneira que ele precisa replicar. Seja ele qual for esse exemplo. Sei lá, um usuário cadastrando num determinado serviço, a aplicação A recebe esse cadastro, a aplicação B vai buscar essa informação de um novo cadastro para fazer uma campanha, por exemplo. Beleza? Problema. E eu queria fazer uma pausa ainda nesse slide, porque esse é um ponto importante, assim, né? Toda solução precisa de um problema. Se a gente não tem um problema claro, um problema bem definido, um problema que está acordado aí com os stakeholders, partes interessadas, possivelmente a gente está aplicando uma solução desnecessária para algo que eventualmente pode nem existir. Então, deixo a mensagem de que definam bem qual é o problema que vocês estão resolvendo. Escrevam, compartilhem com os colegas, com o gestor, com o diretor, vejam se aquilo de fato faz sentido, né? E aí, depois que você tem um problema claro, você busca algumas soluções para ele. Então, qual é o problema? Qual o problema que a gente está tratando aqui nessa solução de um message broker no meio do caminho? Então, vocês viram lá que a gente tem uma aplicação A, que ela escreve na aplicação, ela escreve no banco de dados dela, e depois ela replica essa informação para um message broker, porque alguém vai pegar aquela informação para ler e fazer alguma coisa com ela que é importante. Certo? Então, nesse cenário aqui, o usuário pede para salvar algum dado na aplicação. A gente deu um zoom na aplicação A aqui, né? O usuário pede para salvar algum dado na aplicação, a aplicação inicia uma transação com o banco de dados, escreve essa informação no banco, devolve, comita essa transação, diz, beleza, o dado está comigo. Aí, na sequência, né, de modelo síncrono, a aplicação A escreve no external system. Pode ser um broker, pode ser uma API no teu cluster, pode ser uma API externa para você mandar uma mensagem via esses brokers de SMS, enfim. Eu coloquei external system para ficar claro de que não faz parte da aplicação. Ela tenta escrever isso de modo síncrono. Ela vai lá, escreve, esse cara retorna 200, ok, seja lá qual o protocolo utilizado aqui, retorna sucesso, dá um acknowledge write, a gente devolve para o usuário e fala, beleza, deu tudo certo. Massa. O problema é, e se o external system tiver com problema? O que acontece nesse caso? A gente foi lá, comitou a transação, external system a gente tentou escrever com ele e deu errado. Ele vai lá e tenta desfazer a transação? Podia ter sido no meio ali, né? Abre a transação e faz a escrita por external system no meio da transação. Vai lá, abre a transação, escreve o dado, tenta escrever no external system, recebe a resposta de ok, que garante que teu pod, né, o teu sistema vai estar no ar aqui, ou que o commit da transação no banco vai funcionar. Esse é um dos piores do caso ainda, porque você vai lá, você avisou o external system que alguma coisa aconteceu, mas você não conseguiu persistir lá no teu banco dizendo, de fato, o dado está ok. Beleza? Claro? Acho que... Pode deixar. Bom, partimos para uma possível solução aqui. Para o problema. Pode ir. Transactional Box. Lembrei de uma coisa que eu esqueci de falar. Mas ainda está ligado ao problema ali que a gente estava vendo do Alright. Essa última companhia que eu estava trabalhando, na LoadSmart, foi onde a gente implementou, né? Eu digo a gente como companhia, eu não participei dos times de implementação, mas estava no grupo onde a gente teve a experiência com esse problema por diversas vezes. A gente usa bastante Kinesis, a gente criou
um mecanismo na frente do Kinesis para fazer uma questão de multirregião e tal, e a gente estava tendo alguns problemas de comunicação com o Kinesis, e aí direto os times tinham que ir lá, pegar os seus bancos de dados, tentar extrair aqueles eventos que não foram comunicados direito para o Message Broker, para o Kinesis, e aí tentar extraí-lo daquilo e replicar novamente, né? Então estava tendo bastante desses problemas. Já tinha uma RFC antiga escrita por um colaborador, mas o projeto não tinha ido para frente ainda. Quando a gente teve o evento da queda do Kinesis em 2020, se eu não me engano, né? Ficou quase um dia fora. A gente resolveu tocar o projeto para frente e dizer, não, vamos encarar aí essa RFC, vamos criar um working group para isso. Foi quando a gente se juntou, enfim, como empresa. A empresa se juntou, criou um working group e começou a trabalhar numa biblioteca comum. A Loadsmart usa bastante Python. Então, eles fizeram um aplicativo chamado Jaimin, inclusive está público no GitHub da companhia, se vocês quiserem dar uma olhada. E aí os sistemas começaram a fazer uso desse componente justamente para implementar essa solução. Só dando um pouco de contexto histórico, né, de onde vem o uso. Então, o que o Transaction Outbox se propõe a fazer? Agora aqui a gente está dando um zoom in ainda na aplicação A, tá? Então, imagina aqui, né, ela recebeu um request, né? Uma parte crítica é, você vai ter duas interações com a base de dados dentro de uma mesma transação. Tu escreve a sua entidade, por exemplo, o usuário novo registrado no site, e depois escreve também numa tabela chamada Outbox User. Podemos mudar o esquema da implementação, mas o ponto é, você vai escrever dois eventos, o evento destino, que é a tua entidade usuário, e o evento na Outbox dizendo o usuário novo foi criado. E comita a transação. Com isso, que a gente garante? Um banco de dados relacional, dentro de uma transação, a gente garante que o dado vai estar consistente dentro daquele banco. Concordo? Maravilha. Dentro da aplicação A, ainda num subprocesso, seja ele um worker rodando em cron job ali no Kubernetes, ou alguma outra estratégia, fica fazendo pooling nessa tabela de Outbox e dizendo assim, Outbox, tem dado novo para eu enviar para o broker? Então o usuário chegou, criou, usuário Luciano, o nome que veio na cabeça aqui agora, não tem a referência com alguém. O usuário Luciano criou, o publisher vai lá e diz, pô, me dá um usuário novo que eu ainda não tenha publicado no broker. O usuário novo é Luciano. O publisher chega e fala, broker, chegou um carinha novo para você. Toma essa mensagem de que um usuário foi criado. Maravilha. O broker diz, beleza, tudo funcionou. O publisher vai lá até a base de dados Outbox e diz, Luciano foi enviado com sucesso. Faz sentido? Parece uma solução? Aí você fala assim, pô, Gabi, mas você está viajando, né? Vai acontecer o mesmo problema. Eu vou no broker lá, fiz uma comunicação HTTP, vou dar 200 ok. Isso eu não consigo comitar a transação. Você acabou de dar esse exemplo, é verdade. Por isso que essa estratégia aqui, ela traz um outro conceito chamado at least once. O publisher vai ficar rodando com certa estratégia de pegar essas mensagens do Outbox para mandar para o broker. E depois carimbar o Outbox e dizer, a mensagem já foi enviada. Eventualmente ele vai ter problema também. Ele não vai conseguir comitar aquela transação. O at least once diz que a mensagem vai ser enviada no mínimo uma vez. O que significa que ela pode ser enviada mais de uma vez. Então o broker eventualmente vai receber uma ou mais mensagens. Aí entra outro conceito. Faz sentido? Eu vou aprender, Rafa, até o final eu aprendo. Entra outro contexto chamado de idempotência. Eu trouxe uma referência da Wikipedia aqui para dizer que, né, em matemática e ciência da computação, a idempotência é a propriedade que algumas operações têm de poderem ser aplicadas várias vezes sem que o resultado se altere após a aplicação inicial. Então, nesse esquema de at least once, é importante garantir a idempotência. Se eu mandar duas operações iguais, eu vou ter o mesmo resultado no final, certo? Então, é preciso tratar, assim, tem alguns desafios na parte do Transaction Outbox, né? Um deles é, por exemplo, eu não posso enviar duas mensagens para o usuário dizendo que a conta dele foi criada. Então, você tem que tratar características de deduplicação do dado, por exemplo. Outros desafios, por exemplo, a tabela pode começar a crescer demais. Né? Você tem que fazer uma estratégia de tirar dados dessa tabela. Você pode excluir o dado ao invés de carimbar ele como enviado, se aquilo não for mais importante para você, ou você pode criar estratégicas de pegar aquele dado, mover para uma tabela histórica, de tempos em tempos, tirar essa histórica do teu banco, guardar em arquivo só.
Ou tu pode fazer roll-up dos eventos, pegar vários eventos de uma mesma entidade, garantir que ele está no último estado atual e garantir sempre esse último estado atual no Outbox, para eventualmente sei lá e rodar um replay de todas aquelas informações que estão lá e mandar todos aqueles dados para um outro sistema, por exemplo, para ele se repopular, por exemplo. Fugi um pouco da idempotência, mas enfim. Foi curto. Conclusão. As primeiras coisas aqui. Não há solução sem problema. Procurem o problema que vocês estão resolvendo primeiro. A segunda é a arquitetura distribuída, ela traz alguns desafios bastante interessantes para serem resolvidos. Mas a gente tem solução para tudo. Lembrei de uma coisa. Naquele evento que eu falei para vocês da Transaction Outbox na LoadSmart, nos eventos que a gente estava tendo problema na LoadSmart, uma hora uma pessoa me mandou um Slack assim, acho que já estava cansado de restaurar eventos do banco para ter que enviar para outro sistema, e falou assim, pô, Cubby, a infra tem que ser confiável. Aí eu fiquei pensando, né, lembra das falácias da computação distribuída, assim, né, a rede é confiável, a latência é zero, a topologia não muda. Não dá para confiar na rede. Problemas vão acontecer, né? Você tem uma certeza, é que as falhas vão acontecer, não é uma questão de ser, é quando e como. E a gente tem que estar preparado para enfrentá-las. Então, nesse caso, por exemplo, a rede, outros sistemas são com uma dependência da sua própria aplicação. Assim como você escreve código, teste para código para tentar se proteger de possíveis problemas, você tem que tentar antecipar onde que essas coisas vão falhar. Estava tocando um projeto de gestão de incidente também na LoadSmart. É legal dizer que as falhas elas são muito importantes, porque elas são oportunidades de a gente melhorar a confiabilidade das soluções que a gente desenvolve. Então, não encarem falhas como frustrações, né? Elas vão só te mostrar que alguma coisa precisa ser melhorada e a gente vai sempre tirar aprendizado disso. Pô, foi muito rápido. Vocês estão com sede, não? Valeu, galera. Thiago Carbi, de novo, @Thiago Carbi, LinkedIn, Twitter. Fica aberto para perguntas aqui. GitHub. Alô? Ali no caso, você, no diagrama do Outbox, você grava no primeiro. Aí, você grava no database, aí manda para o Outbox, o Outbox vai passar para o Publisher. Entre esse sair do Outbox e o Publisher pegar, digamos que outra aplicação precisar dessa entidade que foi salva, ela vai estar disponível já ou só depois que ela for confirmada, sair do Outbox, tipo, ela foi carimbada que ela foi entregue, sabe? Para a aplicação A? Para a aplicação B. A aplicação B precisa dessa entidade que foi acabada de ser salva, mas ainda não foi mandada, não saiu do Outbox. Então, a gente tem a, a, B e a C, né? A recebeu, salvou nela mesma, está esperando que a B pegue esse... Desculpa, está esperando que o publisher da A mande aquela informação para a B, ela processar e cadastrar lá. Se a C perguntar para a B, cai na parte de eventualmente constante. Pode ser que ela não tenha essa informação ainda. Isso aqui. A gente depende do publisher rodando, pegando aquela informação, o message broker está no ar, recebe a mensagem, o consumer da B está no ar, pega a mensagem do broker, processa e grava ela mesma. Em algum momento ela vai ser do Outbox, vai ficar tentando até exatamente. Então imagina que aqui, ó, por exemplo, B saiu do ar, o que acontece? A continua recebendo uma porrada de evento, continua gravando no broker, a missão do broker qual que é? Garantir que os eventos ficam persistidos com ele até que B volte a um estado saudável e consiga reprocessar aqueles eventos. Se o message broker sai fora, caiu, cara, tá na outbox da A, tá lindo ali, o publisher tá pegando e tá olhando e fala assim, ó, tá tomando 500 lá do message broker, tá tomando 500. Inclusive aqui você pode implementar técnicas tipo de exponential backoff. Tentei um 500, fala, puta, esse cara não tá bem ainda, eu vou tentar daqui 3 segundos. Ah, não consegui, vou tentar daqui X segundos, né? Consegui um 200, ok? Começa a disparar as mensagens todas de novo. Tentar fazer uma correlação com a palestra anterior. Nesse esquema, como que vocês estavam trabalhando com telemetria e monitoramento e métrica do Message Broker? Porque tu tem um desafio aí, né?
Legal. Aproveito para dizer que Datadog é caro pra caramba, né? Cara, foi uma das iniciativas que eu estava puxando lá na companhia também, era a parte de observabilidade, né? A gente estava tocando bastante a parte de monitoramento, a definição de indicadores e objetivos, né? SLOs, SLEs, SLOs, e a parte de APM, que fala muito com tracing e métricas padrão a nível de camada HTTP, por exemplo. Historicamente, a LoadSmart tinha escolhido fazer o APM dentro do New Relic, APM, Application Performance Monitoring, né? São estratégias de você conseguir instrumentar teu código de maneira automática e a partir disso conseguir coletar informações tipo traces e métricas. Logs está meio que fora disso. E o APM estava no New Relic, porque quando havia sido avaliado, o Datadog não estava indo numa maturidade tão boa quanto o New Relic. Final do ano passado, a gente identificou que a solução do Datadog estava ok, atendia a gente muito bem. Você perguntou dos problemas lá, né? Deixa eu dar esse contexto. Aí a gente optou por migrar tudo que está do New Relic para dentro do Datadog, porque a gente queria fazer uso de uma grande força aí, que é ter todos esses eventos numa plataforma só. Porra, isso é animal. A gente tinha trace, tinha logs, tinha as métricas dentro de uma plataforma só. Então eu conseguia ficar navegando de um log para dentro de um span, uma função, dentro de um código Python lá, num microserviço XPTO. Era bem simples de fazer essa rastreabilidade toda. Mas isso foi recente, Luciano. Foi agora em Q4 que a gente estava fazendo disso um padrão, né? 100% desses, ainda que a gente usa Sentry lá também, mas boa parte desses dados operacionais dentro do Datadog. Mas uma das coisas que a gente usa bastante, né, inclusive para esses Transaction Outbox, é justamente você medir o teu tamanho de fila a ser processada, o tempo que está demorando, essas mensagens estão ficando na fila, qual é a quantidade de vezes que tu está tentando bater num broker ou um destino qualquer e não está conseguindo. Essas são métricas importantes para você, enfim, ser avisado antes de que aquilo possa, de fato, se tornar um problema para os usuários ou para o fluxo de negócio. Boa noite. Primeiro, parabéns pela apresentação. Obrigado. Essa questão da arquitetura orientada a eventos, ela muda muito, né, o pensamento, porque para não correr o risco da gente fazer um monolito distribuído, né, fazer um serviço que dispara para outro independente. E se eu tenho, por exemplo, um cenário que eu tenho um serviço A, ele vai salvar uma entidade, vai salvar um dado, e depois ele vai mandar para um broker, que vai estar dentro desse transaction aí, e vai para um serviço B. E essa alteração no serviço B vai alterar um estado. Sei lá, vamos colocar um exemplo, eu tenho um serviço de pedido, de compra, um e-commerce e tal, e aí eu mando, quando ele realizou o pedido, eu mando para um serviço B de pagamento, né? Então, isso assim, se o pagamento vai ser ok, vai influenciar no estado do pedido. Então, esse Transactional Outbox, ele trata, digamos assim, uma resposta de um outro serviço ou não? Ele é focado somente em tentativas de envio? Porque, pelo que eu vi aí, ele foca em tentar o envio, né? Se o broker está retornando algum erro, se o serviço está desativado. Mas se ele abrange também, digamos, um feedback, né? Uma mensagem de feedback do outro serviço. Legal. O Transaction Outbox, a proposta dele é garantir a confiabilidade da entrega das mensagens. Ele garante que uma mensagem que foi escrita naquela tabela vai ser entregue para um destino. É isso que ele faz. O que a gente pode pensar junto aqui? Pô, se eventualmente você precisa dizer que B precisa avisar A para alguma coisa, cria um estado intermediário em A, dizer a ordem entrou, esperando o retorno de B. B vai pegar a mensagem, vai colocar no outbox dele, A vai pegar aquela mensagem do outbox dele, vai ler, aí vai atualizar A de novo, dizendo entidade ok para consumo de alguém. Mais uma decisão de arquitetura do que de tecnologia, no caso. Do jeito que o padrão foi desenhado é para garantir a entrega. Esse é o ponto. Posso contribuir? Eu acho que para esse caso é legal dar uma olhada naquele design, aquele pattern no Saga, que você pode aí criar orquestração de eventos entre. Aí tem vários, tipo, Saga orquestrado, que tipo, ele falou, sabe que evento manda para esse, manda para aquele. Ou você tem
eu lembro outro nome, mas não é orquestrado. O próprio tem um evento que vai e um evento que desfaz. Tem um livro chamado Microservice Patterns, que ele explica vários problemas de arquitetura distribuída. Tem um capítulo bem massa sobre Saga. Acho que é um caminho legal para dar uma olhada. Quando for mais arquitetura, aí entra essa parte de garantir que entregou. Não tem? O Saga é bem interessante. É complexo, mas acho que para a situação complexa tem que ser esse cara. É bem legal mesmo que ele comentou, né? O Saga se propõe a pegar uma transação, eu nunca implementei, mas li um pouco da literatura, você pega uma transação grande, complexa, quebra ela em pequenos e tenta orquestrar isso. E o Transaction Outbox pode ser utilizado junto com o Saga nessas pequenas transações, garantindo que as mensagens estão sendo entregues de fato. Marcelo, obrigado. Mais alguém? Mais alguém? Dúvidas? Não? Minha dúvida é relacionada à ordem das mensagens, tanto na entrega, principalmente na entrega, né? Aí, quem que vai garantir essa ordem? Essa aplicação, Transactional Box? Legal. É a ordem que você inseriu lá na tabela. Então, chegou o request A, você inseriu ela na tabela com determinado timestamp, certo? Chegou então, o request... Pode falar. Então, se uma mensagem der erro, ele vai ficar tentando aquela mensagem e nunca vai para as próximas mensagens. O que você pode implementar é uma chamada, em alguns sistemas, chamada de dead letter queue, né? De tirar ela da fila e dizer, olha, não consigo... Tudo depende, né? De se realmente aquilo é muito importante para você, talvez você precise acionar um humano e dizer, humano, parei aqui. Estou precisando que você dê conta porque eu não posso processar uma segunda porque essa é muito importante para mim. Ou você pode se sujeitar a jogar isso para uma chamada dead letter queue, de dizer, cara, tentei 5 vezes, não consegui, essa mensagem está dando problema. E não é um erro 500, é um erro 400 bad request, uma requisição de cliente que está errado. Né? Então eu vou passar para a próxima e aí aviso alguém que está indo para uma dead letter, por exemplo. Acaba que no final das contas, você quase que implementa um broker, né, dentro do próprio serviço, né? De certa forma, sim. Entendi. Hoje existem frameworks para linguagem. Se eu não me engano, o Debezium você consegue fazer alguma coisa com mais ou menos nesse estilo, com o CDC, lá Change Data Capture, ele fica olhando umas mensagens que está inserindo no Outbox e aí fazer esses envios. Mas sim, você pode implementar algumas abordagens de um broker dentro da tua própria aplicação. Vocês, nessa implementação que vocês fizeram, vocês têm tipo dualidade dos serviços e como lida com a concorrência da consulta no banco para buscar uma mensagem? Cada serviço consultando e fazendo pooling na tabela do banco. Como tu lida com tipo 2 pegar a mesma mensagem? Então lembra que a própria aplicação A que vai pegar e vai publicar para o broker, né? Então, de novo, depende de como tu precisa daqueles eventos. Se você precisa que eles sejam em ordem, então você vai ter um processo orquestrando a retirada do outbox e o envio para o broker. Se você já pudesse ela de forma paralela, você pode escalar o publisher para, sei lá, N réplicas, e as N réplicas vão pegando aqueles dados de maneira aleatória também e enviando para o broker, por exemplo. Não, era bem nessa linha mesmo, porque às vezes tu tem 2 microserviços, vou dar um exemplo, né? 2 instâncias dele, e os 2 não vai ter que ficar desabilitado para os 2 não concorrer no envio. Né? A ideia é você separar esse deploy de que é camada web e de que é o worker background assíncrono ali, né? Mais alguém?